Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Amor e Ação. É um prazer recebê-los, é um prazer estar aqui mais uma noite para que a gente possa falar a respeito da doutrina espírita, falar a respeito de coisas e de aprendizados que nos tornam melhores para o nosso dia a dia. Bom, hoje o tema é muito especial, é muito bacana, é muito bom, tem muito conteúdo e antes disso, precisamos fazer a abertura dos trabalhos para que tudo transcorra em plena paz, harmonia com Jesus. Então, eu pediria que você, aí do seu lar, do seu trabalho, do seu estudo, onde quer que você esteja, que acerene seus pensamentos, feche um pouco os olhos, respire, inspire e expire, deixando o seu pensamento mais leve, sem muitas agitações, se conectando com Deus Pai Todo-Poderoso, se conectando com o nosso Mestre e Irmão Jesus, com os nossos mentores, com a espiritualidade que nos cerca e que nos protege. E assim, sempre agradecido que estamos por tudo, pelo pão de cada dia, pelo prato de comida, por poder alimentar a matéria, pela saúde e pela paz. Agradecemos sempre, Senhor, por tudo, sabendo ainda que temos mais a agradecer do que a pedir, Senhor. Mas pedimos por aqueles que passam por qualquer tipo de necessidade, seja na matéria ou fora dela. Nossos irmãos, nossos familiares, nossos entes queridos possam estar protegidos, hoje, amanhã e sempre. Que o aprendizado da noite possa mudar algo em nós. E eventualmente aqueles que nos assistem em espírito possa também se melhorar. Obrigado, Senhor, por tudo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, o tema da noite é um tema muito bom, como eu falei, é um tema muito complexo. Nós vamos falar de obsessão, mas hoje nós vamos fazer um parênteses, né? Vamos fazer um recorte no assunto e vamos estudar apenas e tão somente o conceito e as ideias gerais de obsessão. Por quê? Porque, pessoal, o tema, ele tem muitas facetas, ele é um tema que vai se ramificando sobre vários assuntos, várias oportunidades. Então, como nós temos um pequeno tempo, né, de cerca de 40 minutos, 1 hora, então não daria para tratar
de casos específicos, né, de situações específicas do tema, de situações mais complexas, né? Então hoje nós vamos apenas ficar no conceito e nas ideias gerais sobre obsessão, tá? Material didático que nós vamos utilizar hoje. Nós vamos utilizar o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, e eu recomendo também leitura de livros do André, mas há também um autor muito específico que ele vai falar praticamente somente sobre esse tema, que é o Manuel Filomeno de Miranda. Ele psicografou alguns livros, bons livros, com o Divaldo, tá? Então, tem muito, mas muito tema com o Manuel Filomeno de Miranda, porque ele é um autor que vai se dedicou apenas a esse tema, a essa temática, obsessão. Então, se vocês quiserem ler alguns livros dele, fica a recomendação, tá? Muito bom. E a partir dessa bibliografia, desse material de estudo, nós podemos extrair algumas coisas que nós vamos ver a partir de agora, né? Então, neste momento inicial, precisamos entender o que vem a ser obsessão. Para isso, precisamos saber e entender se os espíritos são capazes de ver, de sentir ou até mesmo de influir nos nossos pensamentos. Para isso, precisamos ler as questões 457, 457 e 459 do Livro dos Espíritos. E aí nós temos lá a seguinte questão, 457. Os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Aí vem uma seguinte resposta. Muitas vezes conhecem aquilo que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos nem pensamentos lhes podem ser dissimulados. Pergunta 459 inicia assim: os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta: muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Então, essas são as perguntas e as respostas, né, do Livro dos Espíritos. Então, pessoal, para a gente ver isso, eu retomei essa ideia, né? Bom, você tem que entender, vocês precisam entender que os espíritos, então, eles podem ver, eles podem sentir, podem até mesmo influir em nossos pensamentos. Veja, quando o espírito se encontra no plano espiritual, ele tem acesso a tudo. Então, o espírito sopra onde quer. E os nossos pensamentos, até os mais íntimos, são acessíveis aos espíritos. Espíritos bons e espíritos não esclarecidos, digamos assim. Espíritos que ajudam na construção de boas coisas e espíritos que ajudam na construção de coisas ruins. Vamos utilizar dessa forma então. Então, Edmilson, é possível que algum espírito que eventualmente esteja passando ao meu redor possa ver o que eu estou pensando? Pode. Ele pode sentir o que eu estou sentindo, um sentimento de alegria, de tristeza, um sentimento bom, um sentimento negativo? Pode
Pode sim. E é por isso que veio essa resposta das perguntas 457 e 459, dizendo para a gente que frequentemente são os espíritos que nos guiam e nem percebemos. Nem percebemos porque na nossa correria, no nosso dia a dia, frequentemente e muitas vezes a gente nem percebe muitas coisas ao nosso redor, né? Então, por que não um espírito não poderia nos influenciar a algo, né? Quem sabe tomar uma rota melhor, tomar um caminho melhor de volta para casa, né? Nos influenciar para algo bom ou para algo ruim, sem mesmo nos darmos conta disso, certo? Bom, então esse foi o primeiro ponto que a gente viu até agora. E aí, sabendo que os espíritos podem ver, podem sentir, podem influir em nossos pensamentos, nós vamos trabalhar agora o conceito de obsessão. O conceito de obsessão eu peguei na Gênese. Eu peguei na Gênese o conceito de obsessão. E Kardec vai dizer assim: o que é obsessão? Obsessão é a ação persistente que o mau espírito exerce sobre um indivíduo. Ela apresenta caracteres muito diferentes, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores sensíveis, até mesmo a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Perceberam? Vou repetir. A obsessão é a ação persistente que o mau espírito exerce sobre um indivíduo. Ela apresenta caracteres muito diferentes, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores sensíveis, palpáveis, né? Até mesmo a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Esse é o conceito de obsessão da Gênese, que foi escrita pelo codificador. Bom, a partir desse conceito, nós podemos extrair e entender melhor esse assunto, obsessão, né? Então, a gente pode extrair desse conceito as seguintes palavras, né? A ação persistente exercida sobre um indivíduo, podendo se dar através de influência moral, até mesmo a perturbação completa do ser. Veja, por isso eu falei lá no início sobre as questões 457 e 459, que vai nos dizer que é possível que um espírito exerça influência sobre a gente, que o espírito veja o que se passa em nossa mente, em nossa alma, né? Em nossos pensamentos, podendo, a partir daí, incutir em nós uma ideia, uma influência. Então, por isso, o conceito vai trazer essa percepção de influência moral simples, tranquila, leves sensações, leves injeções morais, de influência moral em nós. Até mesmo uma desorganização completa do organismo. E aí são os casos mais graves que nós vamos ver na sequência, né? Então, maravilha. Acho que deu para entender, né, pessoal? Que a obsessão é uma ação persistente que um espírito e também um encarnado pode exercer sobre um outro indivíduo. Então, a obsessão de
encarnado para encarnado também, e de encarnado para desencarnado. Então, tenha isso em mente, que não é só de espírito desencarnado para encarnado, e de espírito para espírito desencarnado. Não é somente nesse aspecto que se dá um quadro obsessivo, tá? E aí, nós temos então essa noção agora do que é obsessão, de como funciona, e aí nós vamos ver que uma vez definido o que é o fenômeno, nós vamos ver as classificações que Kardec trouxe para nós. As classificações do fenômeno da obsessão. E aí eu vou fazer uma leitura aqui para que vocês saibam como Kardec classificou o fenômeno da obsessão. Essa classificação vocês podem encontrar no Livro dos Espíritos, tá? No Livro dos Médiuns. Me desculpa, pessoal. No Livro dos Médiuns vai existir o capítulo 23, título da obsessão. E lá tem a classificação que nós vamos ver agora. Então, começa Kardec dizendo que a obsessão simples tem lugar quando o espírito malfazejo se impõe a um médium, se imiscui a seu mau grado nas comunicações que recebe, lhe impede de se comunicar com outros espíritos e se substitui àqueles que são evocados. Na obsessão simples, o médium sabe muito bem que se tem de haver com espírito enganador, com espíritos espertalhões, tá? Esse gênero de obsessão é simplesmente desagradável e não tem outro inconveniente além de se opor a um obstáculo às comunicações que se gostaria de ter com espíritos sérios ou com os que se tem afeição. Pode-se incluir nesta categoria de obsessão física, quer dizer, a que consistem nas manifestações ruidosas e obstinadas de certos espíritos que se fazem ouvir espontaneamente através de pancadas ou outros ruídos. Tá? Segunda classificação, fascinação. A fascinação tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que paralisa de alguma forma o seu julgamento com respeito às comunicações. O médium fascinado não crê ser enganado. O espírito tem a arte de lhe inspirar uma confiança cega que lhe impede de ver a fraude e de compreender a obscuridade do que escreve, mesmo quando salta aos olhos de todo mundo. A ilusão pode mesmo ir até o ponto de fazê-lo ver o sublime na linguagem mais ridícula. Certo? Então esta foi a segunda classificação de obsessão dada pelo codificador no Livro dos Médiuns. E aí a terceira, nós podemos dizer que Kardec ensinou que a subjugação, que é a terceira categoria de obsessão, é uma opressão que paralisa a vontade daquele que sofre e o faz agir a seu mau grado. Numa palavra, a pessoa está sob um verdadeiro jugo. A subjugação pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, o subjugado é solicitado a tomar decisões frequentemente absurdas e comprometedoras por uma espécie de ilusão que crê sensatas. É uma espécie de fascinação.
No segundo caso, o espírito age sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Ela se traduz no médium escrevente por uma necessidade incessante de escrever, mesmo nos momentos mais importunos. Então, essas são as categorias de obsessão classificadas por Kardec no Livro dos Médiuns. Vejam, ele diz que existe a fascinação. Então ele diz que existe a fascinação, a obsessão simples e até mesmo a subjugação. Então vejam, fascinação, obsessão simples e subjugação. Vamos repetir mais uma vez. A obsessão simples, a obsessão já classificada como fascinação e a subjugação. Vejam, pessoal, vocês devem ter notado que falou-se muito em médium, né? Falou-se muito em médium, escrevente, psicógrafo, né? Bom, explico o porquê disso. Porque Kardec, no Livro dos Médiuns, ele sistematizou, ele normatizou, ele deu orientações gerais à prática da boa mediunidade. Então, por isso, quando ele classifica as espécies de obsessão, ele faz menção ao médium, tá? Então, podem depois dar uma olhada que vocês também vão compreender esse aspecto, essas lições que ele dá pra gente, tá? Então vamos lá. Mas nós podemos entender com esta classificação, com essa conceituação de categorias que Kardec nos trouxe, que há níveis, que há mais características, mais espécies que podem ou não ser analisadas de um outro ponto de vista. Veja, pessoal, tudo que eu estou falando aqui para vocês, tudo que nós estamos comentando agora, é baseado na codificação. Veja, não estou falando de obras complementares, de autores que podem ou não ter uma opinião diversa, podem acrescer novas categorias, dar novos nomes, dar novos conceitos para determinadas espécies de obsessão. Nós estamos falando hoje apenas e tão somente sobre o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Livro dos Espíritos, tá? Então, é isso. Não tem outras categorias classificadas por Kardec aqui. Essas são as categorias que eles nos traz no Livro dos Médiuns. E aí, a gente pode, é claro, a partir de um caso concreto, de uma situação real, definir o nível da obsessão, né? Se ela eventualmente é uma fascinação, né? Se ela é uma obsessão simples, ou se ela é um caso de subjugação. Então, virá eventualmente uma pessoa do seu convívio, do seu dia a dia, né? Que você pode olhar para ela e verificar algumas condições, verificar algumas situações, né? E até para nós mesmos, né? Para nós. Então, por exemplo, estou aqui, estou sentindo leves pensamentos, leves influências para eu fazer aquilo que eu não devo, aquilo que eu não quero, aquilo que eu já tenho predisposição e estou lutando contra. Veja, eu posso sim ter uma influência sobre um vício, posso
posso ter uma influência sobre o vício do álcool, por exemplo. Estou lutando contra o álcool. Claro que respeitado os profissionais da área da saúde, os profissionais da área da medicina, da psicologia, psiquiatria, enfim, pode ter uma influência de um espírito ali que às vezes nem te conhece, de um espírito que você passou na porta de um bar, ele estava lá e de repente ele está te influenciando. Pode ocorrer? Pode. Como também não pode. Veja, tudo depende de como nós vamos analisar a situação. Olha, Edmilson, então tudo é obsessão. Não, não é isso. Não confunda as coisas. Então nós temos que ter uma percepção para o que é e para o que não é. Então, se eu estou sendo influenciado a fazer algo que eu não gosto, algo que eu não quero, algo que me colocaria numa situação ruim, numa situação difícil, percebam, se eu estou sendo influenciado a fazer algo que é bom, algo que vai melhorar algo em mim, se eu estou sendo influenciado a mudar uma atitude, perceberam? Então há influências e influências. Uma influência boa, evidentemente, parte sempre de um espírito amigo, de um bom espírito. E uma influência que nos leve a fazer algo que não seja bom, evidentemente que parte de um espírito ainda não esclarecido, certo? Dito isso, a gente parte para uma outra questão que nós vamos praticamente já encerrando esse vídeo, né? Deixa eu só retomar o pensamento aqui, desculpem. Então, se a gente entendeu o que é o conceito de obsessão, nós vimos que os espíritos podem influenciar em nossos pensamentos. Nós vimos que a obsessão pode se dar de algumas formas ou de várias formas, a depender do caso em concreto, do caso a ser analisado. Entendemos isso? Entendemos o quadro geral, o conceito, o que é, o que não é, o que pode ser e o que não pode ser? Vamos então agora buscar os mecanismos de combater a obsessão. Veja, pessoal, e aqui eu vou falar algo importante. Se você eventualmente se encontra em um quadro obsessivo, procure a ajuda nos locais adequados. Pode ser a igreja que você frequenta, pode ser o terreiro, né? O templo ubandista, pode ser o templo do candomblé. Vai no templo budista também. Veja, procure a orientação adequada para o seu caso. Procure o tratamento adequado para o seu caso. Mas nós vamos falar aqui de um remédio que é eficaz em qualquer situação. Um remédio que pode ser utilizado a qualquer tempo, mas nós veremos algumas coisas antes. O Manuel Filomeno de Miranda, ele no livro Nos Bastidores da Obsessão, ele traz alguns aspectos, algumas considerações sobre a obsessão lá no início, no prolegomenos do livro. Digamos que seja uma introdução do livro. E ele fala assim pra gente: a obsessão sob qualquer modalidade que se apresente
é enfermidade de longo curso, exigindo terapia especializada, de segura aplicação e de resultados que não se fazem sentir apressadamente. Nem sempre os resultados são imediatos. A moralização do enfermo deve ter caráter prioritário, considerando que, através de uma renovação íntima bem excitada, ele demonstra para o seu desafeto a eficiência das diretrizes que lhe oferecem como normativa de felicidade. Vejam, vou repetir, pessoal. A obsessão sobre qualquer modalidade que se apresente é enfermidade de longo curso, exigindo terapia especializada, de segura aplicação e de resultados que não se fazem sentir apressadamente de uma hora para outra, porque a moralização do enfermo deve ser a primeira coisa a ser realizada, a primeira coisa a ser ajustada. Tem caráter prioritário, imediato, é imediato. Considerando-se que, através da renovação íntima, ele demonstra para o seu desafeto a eficiência das diretrizes que lhe oferecem como normativa de felicidade. Vejam, ele está dizendo para nós, em outras palavras, que a reforma íntima é o caminho mais seguro para nos livrarmos de uma obsessão. É o primeiro passo, é a reforma íntima, é a moralização do enfermo. Porque nos moralizando, acabamos por moralizar o espírito que pratique aquele ato obsessivo. Perceberam? Então, a partir disso, nós vamos fazer uma outra leitura do livro Gênese, de Kardec, que ele vai nos dizer assim: do mesmo modo que as doenças são o resultado das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que a torna presa de um espírito mau ou de um mau espírito. A uma causa física opõe-se uma força física. A uma causa moral é necessário opor uma força moral. Vejam, para se preservar das doenças, fortifica-se o corpo para garantir-se da obsessão. É necessário, porém, fortificar a alma. Daí, para o obsidiado, a necessidade de trabalhar no seu próprio melhoramento, o que, o mais frequentemente, basta para desembaraçá-lo do obsessor, sem o socorro de pessoas estranhas. Perceberam? Então Kardec está falando para a gente o seguinte, ele está dizendo, olha, se você tem uma dor física, uma dor de cabeça ali, um mal-estar, uma dor no corpo, eventualmente um remédio que você tome, um analgésico, vai resolver essa dor, porque é uma dor física e você está impondo a essa dor física uma solução física, certo? Entenderam? Acho que até aí tudo bem. Então, para as questões da obsessão, os quadros obsessivos, é necessário que se oponha uma força moral. Uma força moral implica em
renovação interior, em reforma íntima. Esse é o ponto. Então, Edmilson, se eu quero me livrar de alguém que não está me fazendo bem, de um obsessor, o que eu devo fazer? Trabalhar pela sua melhora, trabalhar pela minha melhora. Se eu, por exemplo, tenho sérios problemas com álcool, o que eu devo fazer? Trabalhar para que eu possa me livrar do vício do álcool. Se eu tenho graves problemas com o fumo, o que eu devo fazer? Trabalhar para melhorar esse aspecto. Então veja, um esforço que você tem para que você melhore a sua condição moral, para que você melhore também, claro, evidentemente que uma coisa pode ajudar e vai influenciar na outra diretamente, né? Não é só, Edmilson, então eu só preciso parar. Não, você tem que fazer, é tudo junto, é tudo, o corpo é um conjunto. Então eu tenho que trabalhar meu corpo, minha alma, minha mente, meu perispírito. Então eu tenho todo esse conjunto para trabalhar. E os sentimentos, é claro, né? Faltou eles. Então, se eu sou uma pessoa que eventualmente tenho bem acentuado o sentimento de vingança, se eu tenho muita vontade de me vingar do meu algoz, o que eu preciso fazer? Eu preciso trabalhar esse sentimento, eu preciso trabalhar esse aspecto da minha vida. Então veja, pessoal, por isso que na semana passada, na quinta-feira, nós comentamos um pouco sobre fortificação do lar, sobre evangelho no lar, sobre renovação do lar, pureza do lar. Perceberam? Então, às vezes, no seu lar, você pode, eventualmente, ter um quadro obsessivo. E aí aqui eu vou falar para vocês se recordarem, caso tenham assistido, o filme do Divaldo, que ele é chamado para uma assistência do pai de um amigo que tem problema muito sério com o álcool. Quando o Divaldo chega no lar, ele que tem uma mediunidade que possibilita ele visualizar muito bem as coisas, ele vê, não digamos obsessores, né? Vamos dizer, irmãos que partiram e não procuraram evoluir, não procuraram melhoras para si. Então, continuaram no mesmo hábito que tinham, especialmente com o álcool. Então, eles estavam lá, todos eles, uma série deles, deitados lá com o pai desse amigo, alguns na janela, outros assim um pouco mais afastado, mas um monte ali em volta. Então todo esse quadro dependia, é claro, da melhora moral, da condição de se libertar também do vício do álcool, que o pai desse rapaz teria que fazer, teria que lutar contra esse vício, contra essa condição dele, porque melhorando a condição física, melhorando a condição moral, ele poderia também se desvencilhar desses companheiros, certo? Então veja, Kardec está falando para a gente, olha, condição física é uma coisa, condição moral é a outra. Mas vejam, pessoal, tudo é um conjunto, então a gente tem que pensar no nosso conjunto. Se eu estou fazendo algo para o meu corpo, evidentemente que o meu perispírito vai sentir tudo isso que eu estou fazendo com ele e vai
ficar marcado no meu perispírito. Então, quando eu fizer a passagem, evidentemente, o meu perispírito vai carregado com as sensações, com os sentimentos, com tudo que eu fiz com o meu corpo, certo? Maravilha, então? Então, pessoal, mais um detalhe. E aí Kardec vai continuar nesse capítulo. Deixa eu falar para vocês o capítulo que a gente pode ver isso que eu li para vocês agora na Gênese. É o capítulo dos fluidos. É o capítulo 14 da Gênese, tá? Item 45 em diante, vocês podem encontrar lá, tá? E aí Kardec vai finalizar esse item 46 dizendo pra gente: em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar para agir contra o espírito obsessor. E aí volta a retomar aquele raciocínio que nós tivemos na quinta-feira, né? Olha, pessoal, a prece é o ato que nos liga a Deus, é o ato que nos liga ao Criador, é o ato que nos liga à espiritualidade. Então, por isso a prece, nos casos de obsessão, é certeza de auxílio imediato, é certeza de socorro imediato, entenderam? Então, nós vimos até aqui o que é a obsessão, nós vimos de que forma ela pode se dar, sua classificação, né? Entre fascinação, obsessão simples e subjugação. Vimos também o remédio, como podemos fazer para nos livrar de um quadro obsessivo. Então, pessoal, a gente já está com um tempo bem à frente, né? Então, o que eu queria trazer para vocês hoje era exatamente isso. O que é obsessão, o conceito de obsessão, as ideias gerais, né, a respeito desse tema e como uma forma de combater esse quadro, de combater essa situação. Então, hoje o nosso objetivo foi atingido. Espero que vocês gostem, que vocês estudem um pouco sobre o tema, porque é muito gostoso, é muito bom a gente saber dessas coisas, desse assunto, e especialmente praticá-lo. Então vejam, olha, mais uma parte aqui que eu vou fazer. Vocês viram que tudo que nós comentamos aqui em diversas palestras até hoje, tudo está interligado. Tudo, absolutamente tudo interligado. Prece, necessidade de reforma íntima. Perceberam? Frequentar bons lugares, ter bons pensamentos. Perceberam? Então tudo, absolutamente tudo está interligado. Então nós, apenas claro para fins de didática, é melhor dividir os temas, né? Dividir as coisas, mas tudo tem seu ponto de interligação. Então, não tem jeito, pessoal. Reforma íntima, melhora do nosso eu, é o primeiro passo. Melhora, não tem jeito. Então, é procurar combater com mais eficácia as nossas imperfeições morais, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa inveja, a nossa ambição. Porque tem muito quadro obsessivo a partir da ambição, gente. Do dinheiro, da cobiça, do poder. Então, tem muito quadro assim. A partir da sexualidade, né? Então, tudo isso
Tem também, Edmilson, sobre esse aspecto? Tem, muito, 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 muito. Então, vejam, por isso que eu disse, não dá para a gente tratar de forma mais específica desse assunto porque não dá para, por causa do tempo, né? Então, dá para a gente falar em outras oportunidades sobre o assunto, com mais calma, com mais cautela, mas de início eu queria trazer para vocês essa ideia geral do que é, o que não é, como faz para combater. E os pormenores a gente vê um outro dia, numa outra oportunidade. Então, se vocês quiserem, baixe aí nos seus celulares, nos seus computadores, nos seus tablets. A codificação tem muita coisa boa nela, que é o início, né? É o básico do básico. E as obras complementares, vejam, pessoal, há algo que a gente precisa ver com cautela, são as obras auxiliares, né? Então, tomem cuidado também com o que vocês leem, usem bastante critério, mas vejam, a principal obra da doutrina espírita é e sempre será a codificação. Esse é o cerne, é o início do estudo da doutrina espírita. É a codificação. Então, não tem outra além dessa inicial, tá? Então, estudem, compreendam, se divirtam e evoluam juntos conosco. Fique com Deus, até uma próxima oportunidade, que Jesus abençoe a todos nós, nosso lar, nossa família, nossos entes queridos e até mesmo aqueles que não nos querem bem. Ilumine toda a humanidade, Senhor, levando esclarecimento, paz, luz e harmonia. Esteja onde estiver, que a tua luz, meu Senhor, que a tua luz esteja lá, combatendo tudo que há de ruim, tudo que há de negativo, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor. Esse é o sentimento. Gratidão, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Fiquem com Deus, tenham uma noite maravilhosa, um beijão, um abraço e até mais.